Então, vamos dar início agora às protozoonoses, né? Dando continuidade às protozoonoses, a gente vai ver hoje sobre a filariase ou a elefantíase, né? Muito conhecida popularmente como elefantíase, certo? Então, a filariase, tá? Tem como agente etiológico aí o Nematelminto Wuchereria bancroft. Esse verme é um parasita dioico e heteroxênico, ou seja, o ciclo se dá em um mosquito, tá? Que é um hospedeiro intermediário, que é chamado de mosquito culex, e o hospedeiro definitivo será o homem. Você tem como principal transmissão aí, a principal transmissão e única, a questão do mosquito, tá? Ao fazer sua hematofagia, ao ir lá se alimentar, certo? No membro da pessoa, ele acaba transmitindo as microfilárias, né? Essas microfilárias, elas vão acabar obstruindo o sistema linfático, tá? O sistema linfático da pessoa afetada e vai causar esse edema que você está observando aí na imagem, um edema, um inchaço, certo? Na perna, no braço, na mama, ou do lado direito do rosto, do lado esquerdo, enfim, o local que estiver sendo afetado pelo parasita, certo? Então, você tem um ciclo heteroxênico, que se dá o ciclo intermediário no mosquito e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Você tem um transmissor, que é o Culex quinquefaciatus, e o agente etiológico, que é a Wuchereria bancroft. Então, o que a gente ouve falar aí popularmente como elefantíase, então, é um parasita que é transmitido pelo mosquito, certo? Esses parasitas, eles vão se alojar e obstruir os vasos linfáticos, causando grande edema, que se torna irreversível e pode causar a deformidade dos órgãos afetados. O ciclo dele geralmente vai se dar através da penetração aí dessas larvas, desses vermes. Eles vão se desenvolver nas formas adultas, nos vasos linfáticos. Eles vão copular, vão produzir mais microfilárias que migram para os canais linfáticos, certo? O mosquito vai se alimentar durante a noite e acaba aí contaminando, né? O mosquito que não tiver contaminado vai se contaminar. Então, assim, pessoas que moram perto de você, vizinhos ou familiar, que moram perto de vocês e que tenham essa doença, que não esteja tratando, é o grande risco, porque as microfilárias, elas estão presentes, elas crescem, as menores dá para se combater aí com a questão da medicação, mas a gente sabe que as maiores, às vezes, precisam de intervenção cirúrgica para retirar, principalmente se estiver nesse estado que aparece aí na imagem, né? O membro já está deformado. Então, a prevenção vai ser através justamente de portas e janelas, portas e janelas, o uso do mosquiteiro, usos de repelentes, porque a gente está falando de um mosquito. Se nós estamos falando de um mosquito, possivelmente a gente vai ter aí uma transmissão através desse vetor. O diagnóstico é realizado através de exames de sangue, tá? E através também da ultrassom de membros, né? A ultrassom dos membros afetados. Então, você tem uma doença que é prevalente, a gente tem assim a região de Pernambuco também muito prevalente com relação à filariase. Lá eles fazem um controle rigoroso, principalmente acabam até usando esse antiparasitário para fazer a profilaxia das pessoas que moram nessa região que é afetada, em regiões que não tem saneamento básico, certo? E que tem pessoas que apresentam essa doença. Então, você tem uma doença que popularmente é conhecida como elefantíase, justamente por conta dessa deformidade aí que ocorre, né, nos membros. Ou seja, o nosso sistema linfático, ele não está funcionando adequadamente, por isso ocorre esse acúmulo de líquido. Isso aí é líquido acumulado devido ao mau funcionamento do sistema linfático. Outra verminose desse filo Nematelminto é a Oxyuro, tá? A Oxyuro é conhecida popularmente como a caseira. O agente etiológico da Oxyurus é o Enterobius, tá? O Enterobius vermiculares. As crianças, elas são as mais afetadas por conta dessa verminose, justamente por conta da higiene, certo? Então, assim, uma pessoa da família, vamos supor, uma criança da família que está contaminada com esse parasita, certo? À noite, eles costumam depositar seus ovos na região perianal.
E ao depositar esses ovos ficam ali naquela região perianal e possivelmente vai contaminar aí o lençol, a roupa íntima da criança. Então, se a criança não tem uma higiene, se o pai e a mãe no outro dia não diz, olha, toma um banho ou dá um banho na criança, possivelmente essa criança vai ficar aí contaminada com esses ovos, vai para a escola, vai para a creche, tá, vai ficar coçando essa região, porque a caseira, justamente como o pessoal fala, existe aquela coceira, tá? E se acabar se agravando o quadro, a criança, né, acaba sendo afetada em outros aspectos também. Que aspectos? Ou seja, existe uma perda, né? Porque a criança não dorme direito à noite por conta dessas coceiras. Ela não tem uma higiene adequada, tá? Então, a verminose, né, presente no organismo dela continua, né, agindo, né, fazendo, né, copulando, colocando seus ovos, e isso aí vai se dar um ciclo. Chega uma hora que a criança fica irritada, não tem ganho pedagógico, certo? E isso é muito comum em crianças mesmo, justamente por conta dessa higiene. O que a gente pode pensar? A gente, nós, pelo menos nós, mulheres, nós temos um hábito, né, que é muito comum. Ao arrumar a cama durante a manhã, quando nós acordamos, a gente sacode travesseiro, sacode lençol. E se tiver uma criança ou um adulto contaminado com a enteróbios, e a gente sabe que eles colocam os ovos lá na região perianal, o que ocorre? A proliferação do parasita, né? Porque os ovos são leves, a gente não enxerga e ele voa aí para tudo quanto é lado. Então você tem aí, se tem uma pessoa contaminada na casa, é capaz de contaminar todo mundo. Então tem que ter esse cuidado. Na verdade, é um cuidado mais higiênico, tá? Claro que tem a medicação, certo? A medicação vai ser um antiparasitário, e a profilaxia é justamente ter esse cuidado com relação à higiene, tá? A higiene do ambiente, a higiene das mãos, na verdade a higiene pessoal, principalmente a lavagem de mãos, ok? O saneamento básico é importante, tratar as pessoas que estão doentes é importante, tomar o banho de manhã é importante. Então, é uma higiene pessoal mesmo, é uma mudança de comportamento para que a gente não transmita, né, o parasita. Outra verme que nós iremos ver agora é a tricuríase. A tricuríase é uma parasitose muito frequente em nosso meio, né, tendo maior prevalência em regiões quentes e úmidas. Um agente etiológico dessa parasitose é o Trichiuris trichiura, que se localiza lá no intestino grosso. Tanto a tricuríase quanto a enteróbios vermiculares, elas se localizam lá no intestino grosso da pessoa. A transmissão é realizada e é feita através da água e de vegetais e frutas de alimentos contaminados. A tricuríase, ela é um verme característico, ela tem um formato de chicote, tá? É uma doença que é muito cosmopolita, os países pobres são os mais afetados, certo? Existe um sintoma dessa doença, além da diarreia, que é intensa, quando a pessoa está muito contaminada, quando a contaminação tá severa, tá? Existe uma infestação severa dessa parasitose. Então, existe um prolapso retal. Ou seja, eu vou mostrar a próxima imagem para vocês e vocês vão observar, existe um prolapso retal. Então, assim, além de você ter uma infecção pesada, né, você vai ter sintomas como diarreias, com muco, às vezes com sangue, dores abdominais, prolapso retal, desnutrição grave, retardo no desenvolvimento físico e mental. Então, assim, você tem uma verminose aí que vai comprometer realmente, né, o funcionamento do seu organismo e que tem que ser tratada, tá? A gente precisa tratar porque com o tempo elas continuam copulando. Essa verminose tende a colocar aí mais de 20 mil ovos por dia, tá? Então, os ovos se tornam infectantes e acabam contaminando, tá, o ambiente. As medicações próprias para essas verminoses que a gente está falando agora são medicações baratas, aquela medicação lá de R$5 que a gente compra na farmácia.
o antiparasitário, e que geralmente os adultos tomam aí uma vez por ano. As crianças, quando vão para o pediatra também passa, certo? Então, assim, são parasitas que estão, né, principalmente, né, no nosso país, né, tanto em lugares que são mais pobres quanto em lugares que têm uma condição melhor. A gente fala isso porque as regiões mais afetadas são aquelas em que eu não tenho saneamento básico, que eu não tenho aí coleta de lixo, que eu não tenho tratamento de esgoto, que eu não tenho água tratada, porque a gente sabe que esses ovos, né, irão contaminar justamente os alimentos e a água nesses locais que não existe o saneamento básico. Uma outra verminose que a gente vai tratar agora é a estrangiloidíase ou a estrangiloidose. Tá? A forma parasita deste verme possui corpo cilíndrico também, filiforme, esbranquiçada, com as extremidades afiladas. Na porção anterior encontramos a boca com 3 pequenos lábios, possui esôfago estreito cilíndrico, filarioide e mede de 2 a 3 milímetros de comprimento. E as fêmeas, elas são partenogênicas, ou seja, elas não precisam de macho, tá? Essas fêmeas são partenogênicas, ou seja, elas podem ser liberadas nas fezes, ela pode ter vida livre, ela tem macho e fêmea, elas se desenvolvem em larvas, né, no intestino, e ao sair é uma larva infectante. Então, assim, a principal forma de transmissão, né, é a penetração das larvas filarioides na pele. E a outra forma de transmissão é a ingestão de alimentos contaminados por larvas, tá? Existe a infestação, certo? E os sintomas eu tenho aí. Se eu tenho uma larva, assim como a lancilostomíase, se eu tenho uma larva que penetra na pele, tá? Ativamente, eu possivelmente, como sintoma, posso ter lesões cutâneas, tá? Vou ter lesões pulmonares, vou ter irritação intestinal, vou ter anemia, diarreia, emagrecimento, desidratação, tá? Nos casos mais graves aí, eu posso apresentar outras complicações que são possivelmente vistas no hemograma, né? Quando o médico pede lá o hemograma completo. Então, assim, a transmissão é através da penetração ativa da larva filarioide, tá? E também através da contaminação dos alimentos, né? Da ingestão desses alimentos contaminados com a larva, tá? A prevenção é o uso aos sapatos, tratar as pessoas que estão doentes e saneamento básico, né? O diagnóstico é feito através do parasitológico, utilizando o método Berman, que é bastante eficaz, né? Onde essas larvas serão encontradas justamente quando se utiliza o método Berman. O tratamento é feito com um antiparasitário. Lembrando que existe aí uma forma de transmissão, tá? Que é a penetração ativa da larva na pele e através da ingestão de alimentos, certo? O ciclo evolutivo, ele é bem simples, tá? Lembrando, como eu falei no início sobre estrangiloidíase, as fêmeas são partenogênicas, tá? Elas vão ser liberadas aí nas fezes, ela vai poder ter vida livre, que ela vai se transformar em larva infectante, vai infectar o homem, como também elas já podem sair e infectar o homem. Ela pode seguir aí 2 ciclos, ela pode ter 2 ciclos diferentes, tá? Os 2 ciclos irão contaminar o homem, certo? No ciclo que ela é deixada, né, que o solo é contaminado com as fezes da pessoa doente, tá? Ela vai viver ali, né, como larva naquele solo durante um tempo, mas depois, né, possivelmente ela vai estar contaminando o homem aí, se o homem caminhar nesses locais que não tem saneamento básico, descalço, ou a criança, tá? Possivelmente vai estar sendo contaminado com a estrangiloidíase, ou estrangiloidose. Tá? Aí tem algumas imagens que vocês podem observar do verminose. Aqui o tratamento geralmente é feito à base de diabendazol, albendazol, porém deve ser receitado pelo médico especialista, ou seja, um médico clínico, certo?
quando a gente faz lá nós fazemos lá os exames e é detectado a verminose e possivelmente ele vai estar passando aí um antiparasitário e orientando também com relação à higiene, ok? E aí a gente encerra esses 7 vermes, se eu não me engano, 7 vermes, onde a gente teve tanto platelmintos, que são os vermes achatados, como os cilíndricos, que são os vermes, né, os cilíndricos e os nematóides, que são os cilíndricos, e os platelmintos, que são os vermes achatados. Nós faremos aí uma atividade relacionada a essas doenças, certo? E lembrando que o material fica disponível para vocês e qualquer dúvida vocês tiram, né, voltando o vídeo, ou então relendo, né, a apostila, ou então pesquisando.